Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah. Boa noite a todos. Contente de estar aqui, mas não tão contente da gente ter assuntos para falar como esses que eu vou apresentar hoje. Eu gostaria que a gente pudesse se reunir aqui, tanto virtualmente quanto presencialmente no santuário, a pandemia permitindo, para a gente celebrar que a gente ganhou consciência e hoje a gente não mata mais mestres animais, porque a gente compreendeu que eles não estão aqui para nos servirem. Eu gostaria que a gente estivesse aqui com assuntos outros, por exemplo, festejando que em massa nós realizamos que a compaixão é um caminho, uma escolha para cada um de nós, inclusive para que a gente não se arrependa da nossa trajetória terrena. Eu realmente gostaria de estar aqui por outros assuntos, mas ainda assim eu vejo importante que mesmo nesses assuntos que são tão delicados, mesmo nesses temas que tantas vezes a gente precisa ou prefere não falar a respeito, ainda assim esses assuntos nos trazem juntos e é importante que a gente fale a respeito deles. É importante que a gente consiga ganhar novas perspectivas, é importante que a gente se eduque, a gente, cada um de nós, olhando para dentro e verdadeiramente entendendo qual é a nossa parte no sistema atual, na vida atual, em como o universo está se manifestando à nossa volta. Nós tivemos 2 resgates recentes, Mestra Lilith e também Mestre Shantideva, e eu estou aqui para falar a respeito dos 2. Mestre Shantideva eu vou falar um pouquinho depois. A conversa a respeito dele foi inspirada depois da visita do fazendeiro pecuarista ao santuário hoje à tarde, em uma situação bastante desconfortável para todas as partes, porque eu tenho certeza que a nossa própria retórica no santuário não foi algo confortável para ele, assim como a retórica dele dentro do santuário não foi confortável para nós. E antes disso eu quero falar a respeito de Mestra Lilith, que foi resgatada na segunda-feira. Na segunda-feira nós recebemos um pedido de um resgate. Esse pedido ele veio, como tem acontecido aqui na região diversas vezes, e eu acredito que aí, à medida que a gente vai conversando, a gente vai esclarecendo também um pouquinho essa missão do santuário, para quem eventualmente não tem isso claro, inclusive para os pecuaristas que podem aqui estar escutando e ouvindo essa mesma mensagem. Então, quando nós recebemos, de onde veio? Veio de um pecuarista que conhecia o nosso trabalho. E, óbvio, como eu já falei antes, a gente presta homenagem aqui a qualquer faísca de amor. Embora a gente não esteja vendo, ou seja, tem uma prece, a prece de Cáritas, que fala que uma fagulha do teu amor poderia abrasar a terra inteira. Embora a gente não veja a terra em brasa, cada vez que existe uma faísca, a gente comemora. E eu tenho muito esse espaço de celebração dentro de mim, porque tudo que a gente vê nos resgates e no dia a dia, mesmo nas sequelas, convivendo com eles, nas dores, faz com que verdadeiramente, se eu me apegar a querer ver o resultado final, ou seja, o mundo vegano, quem sabe eu desvirtuo para onde eu perco a fé na humanidade. Quem sabe eu desvirtuo para lugares que não servem esse propósito, que é o quê? O bem e a luz para todos os seres, mestres animais incluídos. Então eu comemoro de fato toda a faísca. Quando ele vem até aqui, então quando o pecuarista quando o pecuarista chega e a gente vai até lá, uma coisa precisa ficar clara aqui. A gente presta essa homenagem para o pecuarista porque aconteceu alguma coisa no coração dele. Ou seja, ele poderia ter deixado o mestre animal à míngua. E a gente precisa entender, sendo pecuarista ou não, por que isso acontece também. Ele teria todo o direito de abrir uma vala, porque pela lei, eles têm posse naquele mestre animal. É diferente de um mestre cachorro e de um mestre gato. A gente precisa entender todas essas nuances. Porque se a gente fala que maltratar
já é, pela Constituição, um ato de maus tratos, ou seja, maltratar. O que é maltratar se a gente tem açougue? O que é maltratar se a gente vende doce de leite? O que é maltratar se a gente vende lã? O que é maltratar? Então a gente precisa entender que existe uma lei e existe também normativa para a operação da lei. Quando a gente fala de mestre cachorro e mestre gato, é outra história. Um mestre cachorro e um mestre gato, se você for testemunha de um abuso acontecendo dentro de uma casa e você está do lado de fora, na rua, você pode entrar e você vai ter respaldo jurídico para ter invadido aquela casa e socorrido aquela vítima. Quando isso acontece dentro de uma fazenda de corte ou de leite, não importa se a gente está falando de um mestre caprino, de um mestre ovino, de um mestre suíno, de um mestre bovino, não importa, a gente está falando de um bem. Então a gente não pode simplesmente entrar lá e tirar, senão a gente entraria e fecharia todos os abatedouros, a gente fecharia todas as fazendas de corte, a gente fecharia todas as fazendas de leite. Entendem a diferença? Ou seja, essa normativa, ela se torna real através da normalização que nós fazemos de consumir a vida desses seres no nosso cotidiano. E por isso que, embora quando a gente fale a respeito, não, como pode? Hoje à tarde eu vi um vídeo de um açougueiro abrindo o ventre de uma mestra-vaca e de lá saindo, ou seja, o bebezinho que estava no ventre dele, ela foi abatida dessa mesma forma. Agora, isso seria maus tratos. Espera aí, toda a carne é maus tratos, nenhum ser quer morrer. Mas por que então a gente tem? Então, de novo, as normativas para a gente compreender isso. Quando o pecuarista chama a gente, essa faísca está ali acesa e a gente precisa entender isso e falar, nossa, que maravilha, ele está tomando uma providência. Agora, também é verdade que esse pecuarista, ele não teria como vender aquele mestre animal. Ou seja, aquele mestre animal não tem mais nenhum valor para ele. Ele não consegue, na pecuária não se vende mestre animal deitado. Só se vende mestre animal em pé. Por isso também, quem já viu o documentário, vocês podem ver aquele bastão elétrico que cutuca o mestre animal quando ele colapsa no transporte para o abatedouro. Porque o abatedouro não vai comprar um ser que está doente. E isso a gente pode levar ainda além, porque a Anvisa teria um papel nisso de falar, opa, mas essa carne não é saudável para aquele ser que vai consumir, para aquele ser humano que vai consumir. Então percebam que tudo gira em volta de quem? Do ser humano, não gira em volta do mestre animal. Então, outra vez, a gente ainda assim não pode tirar, existe a faísca, porque o sujeito poderia ter deixado aquele mestre animal à míngua, mesmo que ele não tivesse valor comercial. Então ele se expôs, esse pecuarista ele se expôs. Quando ele contatou o santuário, ele se expôs. Ele se expôs, seja quando ele pediu o resgate do mestre cavalo Shantideva, seja quando ele entrou em contato porque a mestra Lilith estava no pasto, caída, ele se expôs. E ele realmente, ali, ele teve um ato de generosidade, de compaixão. Isso de maneira alguma diz que o santuário, de alguma forma, e eu aqui de novo me dirijo principalmente a pecuaristas que podem estar escutando essa conversa, isso não quer dizer em nenhum grau que a gente aprova esse negócio. Ou que, em função do ato de misericórdia desses pecuaristas, nós vamos depor a favor desse mesmo negócio. O nosso papel enquanto santuário é sim o resgate, mas não é de forma alguma a gente ser, de alguma maneira, compactuar, de alguma maneira aprovar, validar um serviço que é um desserviço para mestre animal, que é o quê? O abate, seja por causa da carne ou seja por causa do leite. A agonização desses seres, ponto. Isso precisa estar extremamente claro no nosso coração. Então aqui eu defendo cada faísca de amor, porque eu não estou vendo a prece de Cáritas na terra, ou seja, uma fagulha do amor abrasando a terra. Não, eu estou vendo faíscas de novo. Faíscas em todos os seres humanos. E quando isso acontece, outra vez, eu presto homenagem para o pecuarista. A gente aqui, enquanto santuário, presta homenagem para o pecuarista. Ainda assim, é necessário dizer que aquele ser perdeu o valor. Ou seja, quando entram em contato com a gente, toda a chance que aqueles seres humanos viam naquele mestre animal foi perdida. Porque aquele mestre animal, de novo, é um bem. E se é um bem, está envolvido lucro e prejuízo. Então, na hora que ele realmente se desfaz daquele bem, para ele não é, já é uma perda, já foi uma perda, é uma perda dentro da fazenda ou fora da fazenda. Precisa
muita clareza para entender isso. Então já é uma perda para ele. Ele veio, expôs faísca do amor, gratidão, um pouco de problema, voltou. Aí o que acontece? Nós vamos até lá e entendemos então que, para o pecuarista, quando o mestre animal não tem função, ele pode ser descartado. Isso também a gente precisa entender piamente. Quando a gente foi chamada para a mestra Vaquinha, para a mestra Lilith, a gente chegou até lá, eu tinha entendido, eu tinha comentado que a mestra Lilith estava num curral. Quando a gente chegou, e eu falei, então a gente vai à tarde, porque daí como ela já está no curral, a gente se organiza aqui de manhã, tem um monte de gente em tratamento, ou seja, aqui está muito intenso. À tarde eu vou, ela está no curral, tá tudo bem. O Vitor estava numa emergência familiar em São Paulo, o Dr. Maurício estava aqui, a gente foi junto e também com um funcionário daqui, dois funcionários do santuário. O Vitor acompanhando a distância de novo. Quando a gente chegou lá, qual foi a surpresa? Que ela não estava no curral. Ela estava, como as imagens que vocês viram, ali debaixo do sol escaldante, fervendo e realmente, ou seja, numa condição que implorava que a gente fizesse alguma coisa. Implorava. E então a gente toma a decisão de trazê-la. Aí a gente pode entrar em uma situação que eu quero que a gente pense também bastante, porque a gente pode falar assim, mas o que é dentro de um número de 80 bilhões, do que vale esse resgate? Então eu preciso compartilhar com vocês aqui o que vale a nossa vida. A minha vida quanto mulher, ela está dentro de uma estatística de quantas mulheres existem no mundo. E se eu de alguma forma sofro, vamos supor, abuso sexual, vamos colocar algum tema que é dentro desse universo feminino que é comum. A minha vida representa um número dentro dessa estatística e eu posso ser tratada, ou seja, bom, então a Patrícia recebeu auxílio depois de um abuso sexual. Agora, dentro do esquema maior, ainda existe muito abuso. Então, aquilo que aconteceu com a Patrícia não pesa muito. Só que para a Patrícia, ou seja, dentro desse contexto onde eu estou colocando aqui, hipoteticamente, que eu fui abusada sexualmente, eu receber ajuda vale toda a minha vida. Então eu gostaria que a gente praticasse dois olhares quando a gente fala do resgate. Para a gente entender que todos esses esforços dentro de uma estatística, eles estão servindo para o quê? Nesse oceano que a gente vê de seres dormindo e que todos nós fazemos parte, porque ninguém está no planeta Terra porque está iluminado. A gente está aqui para evoluir. Então, dentro desse oceano de inconsciência, cada resgate desse, ele de alguma forma incomoda a superfície desse lago oceânico, entende? Dessa calmaria. E vai provocando, a gente vai começando nossa, tá acontecendo alguma coisa, nossa, você viu aquilo, nossa, me deu muito mal-estar ver aquela mestra vaquinha, mas o que é isso? Você sabia que as mestras vacas são abusadas assim no leite? Nossa, nunca tinha escutado isso. E eu vou procurar um documentário, e eu vou procurar com um amigo que é vegano, porque hoje todo mundo já tem um amigo que é vegano. Antes, eu lembro quando eu comecei no vegetarianismo, há quase 30 anos, a gente falava que era vegetariano, a gente tinha que explicar o que era vegetariano. Hoje, em uma cidade pequena que vive do queijo e do rodeio e da carne, da linguiça do suíno, se eu falo em qualquer lugar que eu sou vegana, as pessoas já vão saber o que me dá para comer. Ou seja, então a gente está realmente num movimento, ou seja, de mudança, as coisas estão acontecendo. Bom, voltando no resgate, voltando nela para que a gente consiga falar de tudo isso, ou seja, as coisas estão acontecendo, são positivas, mas ainda estamos na luta. Quando a gente trouxe ela para cá, também a gente teve um insight falando de todas as coisas juntas, ou seja, aquela vida importa para ela, não pode esquecer esse ponto. Então, embora a gente esteja falando, aquela vida importa para ela. E o que eu tô pedindo aqui, se a gente tem a chance de aliviar o sofrimento, porque às vezes o ego da gente, o ego fala, se eu não consigo terminar com o sofrimento, então o que vai adiantar? Eu vou comer meu brigadeiro mesmo. Pensa que se cada um de nós, se a gente puder aliviar o sofrimento de alguém, se eu estivesse no meio do deserto e eu vou morrer de todo jeito, ali desidratada, mas um ser passa, me levanta a cabeça para eu conseguir respirar melhor, me dá um copo de água, a minha transição, a minha passagem na morte vai ser melhor. Então aqui eu já abro um outro tema também. Na espiritualidade é dito que a forma com que a gente desencarna, ela vai falar bastante para a jornada que vai acontecer dali adiante, para qualquer ser, não importa se eu estou falando de um mestre gatinho, de um ser humano, não importa, vai acontecer a partir, qual foi aquele momento. Então se a gente puder oferecer um pouco de calma nesse momento final, algumas vezes eu escuto de protetores, eu não aguento mais resgatar mestres gatinhos ou mestres cachorros, que eu resgato e eles fazem a passagem comigo. Que bom.
Que bom que eles fizeram a passagem com alguém que consiga encaminhar esse ser no amor, que consiga apagar aquele trauma daquele instante. Então pensar de novo, existe um número de 80 bilhões aí fora, só terrestre, mas existe o que é a vida daquele ser. E a gente precisa pensar dos dois jeitos, não adianta pensar em um ou no outro. Se a gente pode aliviar sofrimento, a gente precisa fazer. E esse sofrimento é para todos os seres, todos. Então aqui eu estou incluindo todos seres humanos, e não só o mestre animal. A gente precisa aliviar o sofrimento. Quando ela veio para cá, a gente já viu a situação era traumatizante. E o que foi ali pensado, falou, vamos tirar ela daqui agora, para que de alguma forma a gente consiga dar alívio para ela, porque o que a gente queria na hora era dar água. E a gente sabe também em resgate que quando a gente encontra nessas situações, se a gente simplesmente coloca água gelada para aquele ser, a gente pode matar aquele ser. Então tinha que ter também todo o cuidado, quem viu o vídeo, que a água foi dada depois, a água não foi dada imediatamente. O banho verdadeiro foi dado quando ela já estava dentro do caminhão. E a gente precisa se provocar num lugar de tanta sabedoria, porque dentro do desespero, a vontade que a gente tem é de virar um balde dentro da boca daquele ser. E aí sim a gente executaria aquele ser. Então ela tinha que fazer um processo lento de volta. Então isso é bem, sabe, é algo que a gente outra vez é se provocado em sabedoria e provocado no novo. Se eles estão fazendo a passagem com a gente também tem essa tranquilidade de encaminhar. Quando ela veio pra cá, ela me lembrava muito a história dela, de uma certa forma, me lembrava as que são esquecidas, porque quando a gente fala do leite e do queijo, a gente esquece das mestras vacas, a gente esquece dos bebês, a gente esquece que a gente como mamífero, a gente tem leite pra quê? Pra dar pro nosso filho. Eu nunca tive leite, porque eu nunca tive filho. Salvo alguém que tem uma gravidez psicológica, ou seja, o leite sempre é para o bebê. Só que a gente vai esquecendo disso. Então a mestra Lilith, ela veio com essa história, quem conhece a história de mestra Lilith, mítica, Lilith foi a primeira mulher da humanidade, falando de novo miticamente, ou seja, dentro desse mito da humanidade. Foi daí que começou. Então, o que essa mulher representa? Ela representa a rebeldia. E por que rebeldia? Alguém já viu Lilith na Bíblia? Não. A gente pode dizer, por exemplo, quando a gente fala de Eva, tem alguns apontamentos na Bíblia que dizem assim, a idônea, a correta, a que saiu da costela de Adão. Então, a que aponta de algum jeito por semântica que tinha uma outra antes. E quem veio antes foi ela, foi Lilith. Na Torá, ela tá ali denominada como quem? A que foi feita do mesmo material de Adão. Ela não saiu da costela de Adão, ela foi feita do mesmo material. E Lilith, ela teve um ato de rebeldia primeiro, ela não se fez submissa ao homem. E aqui eu vou colocar ao patriarcado, a exploração. E aí o que a história fez com ela? A história apagou Lilith. Porque as religiões, a judaica e a cristã, são o quê? Patriarcais. E não poderiam, dentro dessa questão ainda que do mito, oferecer qualquer história que a mulher se colocasse à frente de um homem como igual. O feminino. E onde, se a gente começar a ver desde lá de trás, isso tem influenciado muito a gente, porque são os exemplos que a gente tem. E hoje, por exemplo, eu noto que muitas vezes a mulher, ela é tida como, ela precisa ser quem a gente precisa ser. A gente precisa ser a gente, para começar. Então isso significa que a gente vai ter cabelo branco igual ao meu, a gente vai ter cabelo branco igual ao meu. Isso significa que você vai pintar o cabelo, você vai pintar o cabelo. Se você quer pintar suas unhas, se você não quer, mas significa simplesmente que a gente precisa usar da nossa liberdade de expressão. E como que isso tem a ver com o assunto da mestra vaquinha que a gente vai chegar? Porque a gente está tomando leite e também na carne, porque a cultura pecuarista é machista. E isso eu falo com o direito da voz, de conviver há 10 anos em zona rural e tantas vezes como hoje está me dirigindo a vários homens e ter dificuldade que esses homens me escutem, porque eu sou uma mera mulher. Então eu estou aqui em nome de todas as mulheres, para que a gente não se cale, para que a gente não se intimide. Não é um órgão genital que coloca na gente a língua para falar, mas é o conteúdo que a gente traz. E cada vez que a gente aceita qualquer forma de opressão, e aí eu volto na história de qualquer resgate. Então vamos supor que
o pecuarista pense, bom, eu sou uma boa pessoa, porque afinal de contas eu bato palma de novo para essa faísca de amor que permitiu essa exposição do pecuarista para que o mestre animal chegasse aqui. Mas eu lembro também das histórias das minhas antepassadas, que elas não se separaram dos maridos tantas vezes por causa dos filhos, porque os filhos sofreriam, então elas calaram. E eu vejo que a opressão, ela não faz terminar a opressão. Então eu não posso aceitar nenhum tipo de opressão para justificar o resgate de uma vítima. Eu não posso dizer que o santuário então vai ser um sistema de recolher lixo, descarte, que é como essas pessoas muitas vezes veem esses seres, simplesmente para que eu possa salvar esses seres, sendo que esses seres não se orgulhariam de qualquer antepassado que sofresse para salvá-los, porque opressão não termina opressão, ódio não fala de amor, vingança não faz a gente entender a incondicionalidade desse sentimento. A gente precisa lutar para ser firme, para ser forte, para falar, para não silenciar. Chega, basta. Então esses temas todos, eles são entrelaçados e a gente não pode se esquecer disso. Então, quando um pecuarista, se você é um pecuarista me ouvindo e você solicitar o santuário, outra vez, muita gratidão, profunda gratidão por essa faísca estar trazendo esse ser aqui. Mas eu não vou louvar o teu trabalho, nem o teu serviço. E eu não vou calar. Eu não vou calar porque eu sou mulher, eu não vou calar porque aquela vítima está sendo resgatada, eu não vou calar porque muitas se calaram antes de mim. E nada desse silêncio serviu o novo mundo que cada um aqui, eu tenho certeza, homem, mulher ou qualquer outro gênero entre extremos, nenhum ser aqui vê isso, a opressão e o silêncio, como uma forma da gente mudar. Eu com isso não coloco um posicionamento contra o pecuarista. A situação que sempre me move é o que eu sou a favor. Eu sou a favor da vida. E sendo a favor da vida, dentro da consciência que me foi colocada aqui, aberta por viver em zona rural, o que eu entendo é que se eu sou a favor da vida e do bem, eu não posso ser a favor da pecuária. Isso não significa que se meu pai é onívoro, eu não vou conviver com ele, mas eu não vou deixar de falar para o meu pai o que eu penso. Mas eu não sou contra o meu pai, eu sou a favor da vida. E sendo a favor da vida, é diferente quando a gente se pronuncia contra e a favor, faz sentido? E da mesma forma, se eu sou a favor da vida, então eu não vou poder ficar do lado de certos governos. Se eu sou a favor da vida, eu não posso colocar o quê? Eu não posso colocar a pecuária como um sistema que defende algo que é livre. Se eu sou feminista, eu não posso aceitar que um homem não me escute. E eu vou me fazer ouvir. Pelas minhas palavras, pelos meus gestos, pelas minhas ações, pelo meu humilde exemplo, mas eu não vou me calar. Porque se eu me calo, eu perpetuo tudo que antes já calou mulheres, que apagou Liliths da história, que fez com que nós mesmas queimássemos em fogueiras. E hoje, no tempo que estamos, ainda temos que falar a respeito disso. Eu espero que tudo isso reverbere no coração de vocês, de mulheres, homens e qualquer gênero entre homens e mulheres. Porque da mesma forma que as mulheres precisam ser apoiadas entre mulheres, também a gente precisa do apoio de homens conscientes. Todo homem conhece a força de uma mulher porque nasceu de uma. Então, esse feminino eu gostaria que aqui tivesse muito claro. Se a gente compactua com a pecuária, se a gente compactua com qualquer sistema de opressão, se a gente compactua com machismo, se a gente compactua com racismo, com homofobia, a gente não está a favor do bem, da vida, do reto, da justiça. E eu gostaria que o nosso posicionamento sempre fosse a favor, não contra. A favor. Então, porque o que eu sou a favor me move. Agora, se eu deixar que o que eu sou contra me mova, então eu vou para a vingança, eu vou para a raiva, eu vou para o ódio. E uma coisa eu sempre repito no meu coração a cada resgate: eu não vou ser vítima como a que eu estou resgatando. E como eu me torno vítima? Na hora que o ódio toma conta de mim, na hora que a vingança toma conta de mim, na hora que eu me deixo levar por qualquer outra emoção que não vá construir algo melhor e maior para todos os seres. Então eu gostaria de deixar o pedido aqui
para que todos os seres, que a gente possa apoiar a prosperidade do feminino. E essa prosperidade inclui a nossa mãe terra, a nossa natureza, que está aos gritos de dor nesse instante. Essa prosperidade inclui todas as mães, especialmente as mães galinhas mestras, as mães vacas mestras, as mães cabras mestras, que estão sendo abusadas, perdendo seus filhos e suas excreções. Eu quero que a gente lute a favor da vida. Eu gostaria que essa fala pudesse levar a gente para esse lugar. O silêncio, a gente se calar, não faz com que a gente colabore. A gente não se posicionar, a gente precisa se posicionar. Então aqui eu deixo o registro, caso ainda não tenha sido incorporado. De novo, a gente aqui dá as graças por todo pecuarista que vem até nós e fala: a gente vai dispor desse ser para vocês. Façam como vocês quiserem fazer, a gente vai... Ele agora é de vocês nesse sistema de bem que a gente precisa mudar. Tá aqui. Só que isso de forma alguma diz que a gente é a favor de qualquer sistema de pecuária, ou que a gente vai validar aquela pecuária em função do ato de misericórdia. Não vai. Opressão não cura opressão. O nosso silêncio não faz o mundo mudar. É preciso agir. A gente não está num tempo onde a gente consegue meditar no topo de uma montanha e mudar o mundo. Talvez na próxima era seja possível. Quando for a era de ouro, porque daí os pensamentos, a gente é tão sensível que os pensamentos vão... Dizem que em Kali Yuga, que é essa era que a yoga fala para nós, incita para nós, em outras eras, se a gente pensa a maldade, mas consegue deter a maldade dos braços, a gente ainda assim é cobrado. Dizem que em Kali Yuga, a yoga fala, nessa era que a gente vive, já é um mérito tamanho se a gente consegue pensar no mal e não praticar o mal. Por que isso? Porque o mal tá tão à solta que se o pessoal não der desconto pra gente, é possível que a gente se perca mais ainda. Então, se a gente tá pensando, mas tá conseguindo já se manter, seja numa camisa de força ou com uma mordaça, então que bom, a gente ainda assim tá fazendo progresso. E a gente precisa ter isso claro, e claro, e claro, e claro. Mestra Lilith, na história dela, quando ela chega aqui ao santuário, ela exibe alguns comportamentos que a gente não tem exatamente certeza do que está acontecendo naquele corpo. O hemograma é feito. A gente também faz outros exames para ver o que, enfim, de mobilidade, tentar entender o que é neurológico. Ela tinha uma questão com o olho também, tinha uma úlcera, a gente não entendia se aquela úlcera tinha sido uma pancada no tombo ou no arrastamento, porque ela estava atolada. Depois que ela desatolou, então ela andou, e aí depois disso ela não levantou mais, e quando a gente chegou ela estava naquela situação ao sol que vocês viram no vídeo. Quando os dias, à medida que os dias foram passando, a gente começou a entender um pouco melhor da condição dela. Então, uma das condições, o pulmão dela, por ela estar em decúbito lateral, e por isso que algumas vezes vocês veem os vídeos daqui, é muito triste e sofrido levantar um mestre animal. Às vezes a gente fala, nossa, não pode deixar ele se recuperar. O tempo dele se recuperar deitado é mais lento do que o tempo dele, é mais rápido do que o tempo dele para desencarnar. Então a gente não pode deixar ele lá se recuperando, a gente precisa, ou seja, usar a força que a gente tem naquele momento para levantar, é a única chance que eles têm. Quando a gente tenta fazer isso, a gente já percebe que ela tá com uma ronquidão, e essa ronquidão do pulmão, então ela na lateral, e tentando mesmo a própria falsa via, dar de beber para ela tava com alguma coisa na cabeça, quando ela ficava em pé, ela continuava, ela ficava, só que ainda assim ela virava ou para um lado ou para o outro. Quem estava monitorando aqui, a gente tem uma equipe que eu agradeço muito pra gente poder dormir, essa equipe monitorou, agora nas últimas noites, Mestra Lilith, ela ficava com a cabeça um de um lado ou do outro, mas quando a gente levantava, ela firmava a cabeça, isso deu bastante esperança pra gente. A traseira dela estava totalmente, ou seja, as pernas dela, a gente não tinha forma de conseguir fazê-la mexer, mas ela estava ali, ou seja, se sustentando de algum jeito. Então o que acontece é que, à medida que os dias foram passando, a situação do pulmão dela se agrava, a ponto de que um lado a gente não conseguia mais colocá-la, porque ela não consegue mais respirar, não consegue. Então da taquicardia a gente tinha que mantê-la de um lado só, o que para todo o processo, mesmo digestório, era terrível. E até para a eliminação dos gases, que é uma das características do timpanismo para grande porte. Basicamente o gás não vai para nenhum lugar, eles começam a inchar, e eventualmente eles fazem passagem. Então por isso, de novo, a gente tem que levantar, tem que mexer, tem que fazer massagem, tem que fazer tudo isso. E aí
com essa ação, a gente começa a ver que as pernas, a cabeça muito debilitada, e à medida que os dias foram passando, a gente foi vendo também que no pescoço dela tinha um calombo, e o calombo começa a ficar cada vez maior. Então, o que a gente consegue ver colocando ela de frente, ou seja, realmente segurando e alinhando, é que houve uma lesão na vértebra. O que a gente consegue também imaginar é que, vocês conhecem o cabresto vem atrás da orelha. A orelha dela tá inteira queimada. Então, o que a gente consegue imaginar é que para desatolarem ela foi puxada pela cabeça. E imagina ser puxado pela cabeça e você tá com as pernas presas. O que aconteceu? Uma lesão na cervical. Essa lesão na cervical aponta para nós o que seria o que a gente entende como uma paralisia dos membros inferiores, como por exemplo quando alguém se torna paraplégico em um acidente. Então ela perdeu essa movimentação de baixo, perdeu o pulmão, começou a se abrir inteira de novo e hoje saiu o resultado do hemograma também. E nesse hemograma o fígado dela estava inteiro comprometido. Basicamente ela não tinha mais fígado e ela tinha que ser medicada. Então, como é que a gente conseguia fazer tudo isso? Ou seja, como é que a gente conseguia dar remédio sem comprometer o fígado e o fígado já, ou seja, se abrindo doente e ela sem conseguir respirar. A situação vai se agravando durante o dia de hoje. E hoje, quando a gente, agora no final do dia, a gente deitando ela já começou o movimento de passagem, mesmo sem qualquer intervenção. Isso aconteceu alguns momentos antes dessa live e eu tenho certeza que alguns de vocês podem questionar a minha sensibilidade falando de tudo isso. E eu repito muito um mantra que não é sobre nós. Sim, eu já chorei, sim, eu já me emocionei, sim, é muito difícil, mas não vai adiantar que eu simplesmente me isole, que eu simplesmente me entristeça, que eu simplesmente sinta raiva. Não vai. O que pode fazer o mundo mudar é a gente aqui conversando. O que pode fazer o mundo mudar é a gente falar a respeito. O que pode fazer o mundo mudar é a gente hoje mais tarde falando com o pecuarista, porque a mulher dele tá me ligando todos os dias querendo saber dela, explicar a situação, porque esse casal já se manifestou dentro do interesse de não mais querer fazer parte desse negócio. E a gente aqui, obviamente, atua de maneira a ajudar a transição não de pessoas, mas de negócios também. Então, recentemente a gente teve uma amiga que tem um restaurante e ela manifestou para nós o desejo de transformar esse restaurante em vegano. E a gente está à disposição. A gente não está aqui absolutamente para julgar. A gente está aqui para ajudar na transição. Só que muitas vezes essa transição ela vai exigir de nós que estamos servindo espaços dentro de nós que a gente vai ter que dar um salto para além da nossa própria dor. Outra vez, eu fiquei muito, muito ligada nela e quando ela foi, a minha única promessa para ela é a mesma promessa que eu deixo para todas as mulheres antes de nós. Nós não seremos apagadas. Não desaparecerão conosco da história. Não farão com que o leite seja algo normal. Nem provocarão em nós o engano de que serviço é humilhação, que serviço é submissão. Não. E essa é a minha promessa para Lilith. Ela não será apagada da história. Assim como nenhuma mulher, assim como nenhum oprimido, ninguém será apagado da história. E eu gostaria que a gente se levantasse junto nisso, para estar nesse campo de batalha. Vencendo a nós mesmos quando a gente quer se retirar, quando a gente não acredita mais na humanidade, quando já não é possível. A gente precisa vencer, a primeira dor que a gente precisa vencer é a nossa. Se a gente não vencer essa dor nossa, a gente vai projetar em todos ao nosso redor e tornar a causa algo sobre nós. E não é sobre nós. Então, nosso papel é encontrar forças aonde já não existe. É encontrar disposição quando não se dormiu. É continuar mesmo quando a gente quer parar. Então, eu quero incentivar aqui pessoas, todos vocês, a que a gente possa sempre oferecer apoio para as transições veganas. Não importa se a gente está falando de um pecuarista, não importa se a gente está falando de uma pessoa, não importa se a gente está falando, não importa do que a gente está falando, ao veganismo. Não importa se a gente está falando de uma loja de roupa que vende lã, não importa. A gente precisa incentivar a mudança. E além da nossa dor pessoal,
além do que é nosso, para honrar as vítimas e oprimidos. A gente precisa disso. De outra forma, não vai adiantar. Eu falo isso porque é muito tentador querer nem se apresentar. Hoje, agora mesmo quando eu estava descendo, o Vitor ainda perguntou para mim, você vai fazer live? Eu falei, vou. Porque o meu desejo é de me esconder dentro do quarto e realmente ir pro pior de mim. Mas isso não serve. Isso não tem nenhuma serventia para a mestra Lilith. Mas a gente tá aqui, tem serventia. A gente chorar, claro que tem sua serventia. A gente não pode colocar para debaixo do tapete as nossas emoções. A gente precisa validar a nossa sombra, precisa validar tudo isso que vai dentro de nós, debaixo da nossa pele. Mas isso não significa que a gente vai parar. Isso só significa que essas reflexões vão acontecer e que a gente precisa interiorizar cada uma delas sem nunca sair desse campo de batalha. Então eu peço aqui, se você tem uma família que não é vegana, cozinha para essa família. Se você está no caminho do veganismo, mas está inseguro, converse com outras pessoas. Procure a gente tem uma rede de pessoas que estão interessadas em ajudar. Sejam vocês, de novo, um restaurante, uma pecuária que quer deixar, não importa. A gente aqui só não vai abraçar que simplesmente porque alguém fez algo positivo, então aquele negócio é bom. Então, colocou opção vegana no restaurante. Nossa, que incrível, incrível mesmo. Agora vamos continuar? Vamos continuar, porque o veganismo está crescendo, as pessoas estão despertando, então dá para continuar, dá para fazer mais. Então, em vez de ter uma opção, vamos colocar 50% do cardápio, vamos fazendo isso, vamos estimular essas coisas para acontecerem. É não parar, é dar um passo por vez e continuar. Mestra Lilith foi, então, em alguns instantes, e eu peço para que vocês não permitam que ela se apague da história, da nossa história. Da história do leite, da história dos bebês, da história dos que estão agora dentro dessas fazendas sofrendo e que a gente não pode resgatar, e a gente também não é chamado para resgatá-los, porque eles ainda têm função e funcionalidade. Que a gente não se esqueça disso. E que quando for muito difícil a gente recusar o queijo, a pizza, recusar a lã, recusar qualquer forma de consciência, a gente entrar em contato com a vítima. A gente imaginar, então tá bom, então olha, o queijo é muito difícil pra mim, então agora a gente vai sentar aqui pra jantar e eu na minha cabeça, ou seja, vou colocar aqui pra dividir o prato comigo a mestra Lilith, pra sentar na mesa comigo. E eu vou comer o queijo na frente da mestra Lilith. Será que eu vou ter o mesmo apetite ou será que aquilo vai me falar que é melhor eu comer alguma outra coisa? Então vamos invocar isso, invocar o tempo inteiro. Se a gente não fizer essas invocações, a mente da gente começa a dormir de novo. Porque o sistema é muito forte. Eu vou usar sistema, mas quem é da yoga talvez se identifique com uma outra expressão. Maya é muito forte. Tem até algumas boas histórias de mestres que falam, a própria Jetsuma fala muito que os retiros, a gente não pode ficar simplesmente porque a gente teve uma pequena vitória, teve uma pequena experiência, achar que a gente está pronto para estar no meio do mundo sem dormir. A Jetsuma fala muito disso como se a gente fosse um pão assando dentro do forno e daí o pão começa a crescer. Então essa é a primeira realização. A gente fala, nossa, que incrível, então agora eu vou ser compassivo, tá tudo certo. E a gente quer sair do forno porque, bom, a gente realizou. Só que o mundo é tão forte, se a gente ainda não está completamente assado, que aquele pão vai o quê? Ele não vai sustentar, porque ele não está inteiro assado de novo. Então a gente precisa ver qual é a hora que a gente está forte para poder sair para a pizzaria com os amigos e sustentar não. Porque se a gente não está forte, a gente também dá o exemplo para eles que tudo bem. A gente precisa ser exemplo. Então, de novo, vê como esse pão, como a Jetsuma fala, quando ele está assado o suficiente, a gente vai para qualquer lugar e a gente não vai mais despencar. Agora, quando a gente ainda não está assado, então tira do forno e aquilo começa a minguar. Isso que a gente precisa entender, os ideais eles precisam estar fortes na gente para que a gente seja exemplo, para que a gente possa dar exemplo deles, para que a gente possa inspirar outras pessoas. E essa inspiração não é na condenação, essa inspiração não é a gente apontando dedos, mas é realmente a gente conversando a respeito. A gente não pode ser a favor de qualquer sistema de opressão, não pode ser a favor, e ponto. Isso é algo que a gente precisa entender. E se for difícil, outra vez, coloca tudo isso dentro. Quando a gente fala do feminismo, às vezes eu vejo muitas mulheres que são feministas e que comem carne, por exemplo. Que são feministas e tomam leite. São feministas e comem ovos. Então, que feminino é esse? Que não honra o feminino da própria mãe terra, que não honra o feminino de outros seres.
precisa realmente, ou seja, entrar em contato. E não importa, outra vez, se a gente é homem escutando isso, bacana, apoie o feminino, porque a mãe está esperando isso, essas mães todas estão esperando isso. A gente, além disso, teve hoje a visita do ex-tutor do mestre Shantideva, que veio aqui ao santuário. O mestre Shantideva, para só relembrar, ele veio de uma fazenda de corte. É uma fazenda que opera já há algumas décadas, e naquela fazenda eles não tiveram a oportunidade de realizar um raio-x. Hoje o fazendeiro falou para mim que ele não sabia que um raio-x poderia ir até a fazenda. Ele pensava que ele tinha que mandar um mestre animal para faculdade e que por isso então era inviável o tratamento dele, e como foi então solicitado o sacrifício dele, ele simplesmente preferiu encaminhar ao santuário porque ele viu uma chance para aquele mestre animal então viver dessa forma. E aí, de novo, é esse lugar que eu louvo. Agora a gente precisa entender, deixar aqui também registrado, outro tema que chega bastante nas nossas redes é as pessoas querem ter santuários, e eu posso falar disso em um outro momento. Aqui a gente não eu não coloco o santuário como um espaço simplesmente que recolhe, que faz um resgate. Eu me coloco como ativista. Então, se você quer abrir um santuário, primeiro eu gostaria de saber como que você quer abrir esse santuário. Você quer simplesmente ter aquelas vidas ali, o que é lindo e bárbaro, ou você quer realmente fazer algo na causa maior? Porque ali, por aquelas vidas dentro do santuário, maravilhoso, só que existe também toda uma luta fora. Os temas são muitos e a gente não vai ter todo o tempo para conseguir falar a respeito de cada um deles. Então, eu vou focar aqui especificamente nesse caso. O fazendeiro comentou a respeito disso, então eu vejo importante aqui a gente falar que hoje a gente já consegue ter raio-x, hemograma. O Dr. Maurício, que é o veterinário responsável aqui pelo santuário, ele tem uma parceria, que acaba se estendendo a nós ao santuário, com o laboratório. Então, periodicamente, o sangue de todos eles aqui é o que? Colhido. A gente tem coleta de sangue. A gente recebe o hemograma e faz então o tratamento, que muitas vezes é preventivo e muitas tantas outras vezes, na maioria, na verdade, é um tratamento que combate as sequelas dos tempos idos. Mas o que eu estou dizendo existe forma de tratar sim. Hoje nós já temos condição de ultrassonografia, raio-x, hemograma, tudo, inclusive cirurgias fora de hospitais. Isso, por que é importante? Para que a gente não escute mais de pessoas envolvidas dentro do comércio do mestre animal falarem que não puderam tratar porque não tinham como transportar. Hoje isso já existe. Se a gente, como santuário, que obviamente não tem os recursos de uma pecuária, se a gente consegue no suador, que é manter tudo isso daqui, eu tenho certeza que uma pecuária consegue. Aí, óbvio que esse tema pode levar para dentro de uma outra nuance que fala, não, mas isso é bem-estarismo, porque a gente vai estar defendendo que os animais sejam tratados bem dentro da fazenda e que depois eles vão direto para baixo da mesma forma. Então, vamos só deixar claro para a conversa não ficar descontextualizada, porque isso é um perigo. O que a gente quer é um mundo vegano, ponto. Se a gente estiver assistindo, e eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade disso, ou assistir ou ouvir, por exemplo, aqui no santuário eu já ouvi em fazendas vizinhas um mestre touro ser abatido com um martelo. Na primeira, na segunda, na terceira martelada, e ele não faz a passagem, ele grita, ele geme, ele agoniza. E as pessoas tentam, e é uma morte muito sofrida. E o que vem para mim naquele momento é, pelo amor de Deus, pela compaixão divina, acerta a martelada. Isso é bem-estarismo? Vocês podem dizer que talvez isso seja bem-estarismo. Agora eu gostaria que cada um se colocasse nessa condição. Se o mundo ainda não é vegano e a gente tem possibilidade de aliviar o sofrimento ao mesmo tempo que a gente está trabalhando para que o consumo da carne, da lã, do leite, do que quer que seja, pare, então talvez a gente esteja atuando em todas as frentes diferentes. E é isso que eu gostaria de fazer, porque eu não sinto que a gente consegue fechar os abatedouros de novo quando as pessoas estão procurando açougue na cidade. Só que esses abatedouros, eles não podem ir de tal forma que então seja normal que eles simplesmente coloquem os bebês dentro de uma vala, ou que eles separem as mães. Agora, outra vez, tudo dá para descontextualizar. O problema é, a gente não consegue amanhecer vegano, a gente está caminhando, é um gerúndio. Então eu gostaria de deixar aqui como cada um consegue fazer. O que cada um consegue fazer para conseguir que esse mundo seja vegano.
E para alguns isso vai ser cozinhar na própria casa, que não tem a família toda vegana, mas que naquele dia aquela família vai reduzir. E parabéns! Isso vai significar, então, que a gente vai fazer opções diferentes. Claro, agora, o que a gente quer é um mundo vegano. E até lá, se a gente puder aliviar, então, se o veterinário daqui, se o Dr. Maurício puder atender esse fazendeiro, para que o mestre cavalo não tenha que ficar um mês jogado no chão, sentindo dor, que ele seja atendido. Se a gente puder ter alguma, onde a gente tenha sistemas, porque isso, ou seja, já é lei, a gente não consegue, todos os abatedouros, não são permitidos que simplesmente a gente fique lá ouvindo que eles estão morrendo lentamente. Ah não, então isso é morte humanitária. Não, ninguém quer que ninguém morra. Só que enquanto eles estão morrendo, pelo amor de Deus, que eles não passem por essa agonia, por essa humilhação. O transporte da carga viva precisa parar. Ah não, mas ninguém está falando, então a gente tem que atuar, na verdade, de parar de exportar, e para isso precisa fazer com que as pessoas de fora deixem de consumir a carne. Maravilha, precisa, só que enquanto isso, estão saindo navios lotados daqui. Então vamos atuar ao mesmo tempo em todas as frentes. Porque não vai adiantar a gente fazer uma coisa por vez, não vai adiantar falar, não, então eu vou fazer isso e depois isso. É uma situação, por onde você olha tem sofrimento. Por onde a gente olha encontra vítima, aonde a gente senta o olhar tem alguém sofrendo, gritando, chorando. Então precisa fazer o que é possível, precisa fazer e sempre se provocar a ir além, consultar o sistema de crenças, dar exemplo. A situação que a gente está vivendo não é uma situação confortável nem para o ser humano. Se a gente pensar que são justamente esses ditos alimentos que estão fazendo com que as pessoas, os seres humanos, a nossa espécie, desencarnem. Aí às vezes eu fico pensando, nossa, esse karma deve ser realmente um sujeito muito, muito meticuloso. Porque, olha só, as pessoas elas vão morrendo do quê? Hipertensão, diabetes, e justamente o que vem do quê? Do sofrimento que a gente impõe aos outros, porque a gente sabe que a gente está morrendo pelo excesso do que se come, não pela falta. Salvo, de novo, os 2 bilhões abaixo da linha de miséria, com fome dentro dos 8 que a gente tem. Então, vamos entender um pouco melhor isso? Então eu realmente, olha só, tem gente aqui falando nutrição também ajuda, aqui a Fernanda comentando no Rio, muita gratidão, Fernanda. E não existe carne sem sofrimento, Marcelo, exatamente, não existe leite sem sofrimento, não existe lã sem sofrimento, não existe teste sem sofrimento, não existe. E sempre no final da linha o que a gente vai ter é o abate, salvo a exceção desses pecuaristas que estão se expondo, encaminhando o mestre animal para o santuário. E isso aqui, de novo, eu louvo, mas eu não louvo a pecuária. O nosso serviço é para que a transição aconteça. Esse sujeito, inclusive, do cavalo, comentou, o mestre Shantideva, hoje, falou que eles são usados ali é muito comum, o mestre cavalo de lida, eles chamam. Aqui a gente tem alguns resgatados nessa situação. E basicamente eles estão no pasto, e eles vão arrebanhando o gado, é isso que eles fazem, é isso o trabalho deles. E isso já foi substituído em muitas fazendas por motocicletas. E hoje esse senhor comentou isso aqui, que é um pensamento dele. E a gente aplaudiu, falou, nossa, que ótimo, ou seja, vamos fazer isso então. Porque enquanto não para tudo, a gente precisa fazer que para imaginar essa fazenda vai deixar de ter um mestre cavalo, 3, 4, 10, não importa, mas vão deixar de existir, então vamos motivar isso. Agora, Patrícia, mas então a gente está motivando que a fazenda é bacana, então a carne de lá é bacana. Não, mas a gente está tentando incentivar as pessoas na transição, é isso. E aí eu noto também outro ponto que eu vejo importante a gente falar em termos do que de quem somos nós. Ninguém quer ser ruim, ponto. Isso, toda vez quando a gente vai no resgate também eu noto que as pessoas, todos nós, a gente quer ser bom. A gente não quer estar do lado do vilão, a gente não quer... até tem raízes disso dentro da psicologia do complexo de rejeição, o que é pra gente não ser amado. Tá aí as redes sociais com isso, né? Que é um negócio raso pra dedéu, porque daí
todo mundo consegue gostar de todo mundo, né? Quando a gente entra nesse nível de profundidade, daí começa, não, eu gosto do que ela tá falando até aqui, mas aqui eu não gosto mais, aqui, e aí surge o complexo de rejeição. E se eu tô afetada pelo complexo de rejeição, então eu vou falar só o que é bonito e o que vai causar o like, que vai causar a curtida, porque fora disso, então eu vou me doer e eu não vou suportar isso. Então a gente chega, ou seja, vamos cada um crescer e aguentar a onda de ser quem a gente é, aguentar a onda, segurar a onda das coisas que a gente acredita, dos valores que a gente tem. Voltando ao tópico que ninguém, absolutamente ninguém quer ser ruim, a gente justifica as nossas ações. Então, por exemplo, a gente pode dizer assim, não, eu acredito em tudo isso, realmente a pecuária, tudo isso, meio ambiente, só que eu como porque eu tenho deficiência de ferro. Então, eu estou justificando algo que está contra os meus valores para simplesmente falar que então eu tô bacana, porque eu não quero ser ruim. Ninguém quer ser ruim. Com essa retórica, ou qualquer outra que seja que esteja entre nós, eu quero só que a gente olhe para dentro e pense como é que eu posso sair desse sistema de crença limitante, aonde eu penso que a deficiência de ferro só pode ser suprida através da vida de um outro ser. Então, cada vez que a gente se pegar compactuando com algo que facilita a opressão, em qualquer ser. Porque, por exemplo, eu vejo, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o país que mais mata transexuais. Isso é algo absolutamente assustador. O Brasil também tem um número de violência doméstica contra a mulher assustador. E aí o que a gente faz? A gente eventualmente culpa a vítima, mas também andando daquele jeito, com a boca daquele jeito, falando daquele jeito, tem mesmo que fazer, porque esse tipo de mentalidade ainda existe. Ou quando a gente fala do trans, de falar, não, mas isso é qualquer problema, isso não pode acontecer na nossa sociedade, isso é um mau exemplo para as crianças ou qualquer outro aspecto. A gente justifica essa mentalidade que perpetua ódio, que perpetua raiva, que perpetua assassinato, justificado em algo que está onde? Numa crença limitante. E porque, como a gente pode ver se é crença limitante? Não pode ser uma crença tamanha de grandeza se a gente precisa tirar a vida de um outro ser, espancar um outro ser, explorar um outro ser, diminuir outro ser, oprimir outro ser. Não pode ser. Então, se a gente está num lugar onde a gente precisa justificar os nossos atos contra outros seres em função de algo que a gente acredita, o primeiro passo que eu deixo aqui para nós é olhar para dentro e rever o que a gente acredita. Porque é um disparate que eu possa justificar o sofrimento do outro em função de algo que para mim é bacana. É um disparate isso. E eu não estou falando do sofrimento das dores egóicas. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando das dores, eventualmente, de alguém que esteja me escutando agora e falando, não, mas eu, como pecuarista, eu queria entrar em contato com você. Eu não estou falando nada, eu estou falando de dores, como o Buda também deixou, né? A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Então aqui eu estou fazendo alusão à dor que a gente causa pela ignorância, a dor que a gente causa, ou seja, essa dor que é inevitável do contexto da pessoa sentir, mas sim é evitável, pode ser evitada do contexto de como eu ajo. Ninguém merece sofrer por causa do que eu acredito. Ponto. A gente está aqui em favor do bem, em favor do amor, em favor da luz, como quer que isso se manifeste para cada um de nós. Não pode ser luz maltratar uma mulher, não permitir que ela fale. Não pode ser luz que a gente simplesmente descarte mestres animais quando eles não têm mais função. Não pode servir o bem e a justiça se a gente descaracteriza o choro desses seres em função de algo que a gente pensa ser bom. Não pode ser. Não pode ser bom a gente falar a respeito de ter metade da população do planeta, eventualmente, saindo, migrando de uma área para outra, porque a gente não tem mais água potável, porque a gente deu a água potável para o mestre animal tomar, para que a gente comesse o mestre animal. Não pode ser justo isso. Não pode ser justo nem com a gente, nem com futuras gerações. Então, queridos, o que a gente tem para dizer aqui, hoje, através da minha fala, gente, equipe do santuário, é isso. Mestra Lilith fez a passagem dela, e a nossa promessa é que ela nunca será apagada da história. Que Mestre Shantideva está aqui no santuário, que todos os pecuaristas são bem-vindos a encaminharem mestres animais para cá e que isso jamais vai calar a nossa boca, nunca vai calar a nossa língua para falar
a respeito da opressão que acontece nesses mesmos negócios, ainda que nós louvemos a atitude de quem poderia simplesmente sacrificar, abandonar, descartar e tenha escolhido o encaminhamento para o santuário. Mestre Shantideva continua aqui, graças aos exames que foram feitos, graças às colaborações que vocês fazem para que esse serviço se sustente, inclusive com aplicativos como a Billion, inclusive fazendo parte do ashram, que será lançado em 10 dias, inclusive com contribuições diretamente na conta da gente, pela lojinha também, não importa a forma. Aqui esses recursos chegam, são empregados com eles e cada um deles termina sendo o quê? Voz para todos os outros que não chegam ao santuário. Agora cabe a cada um de nós fazer com que essas histórias reverberem, para que nenhum ser sofra, para que nenhum ser sinta dores que nós podemos evitar. E isso depende de nós, de cada um de nós, não apenas de um de nós. E isso não se coloca simplesmente dentro da causa do mestre animal. A gente aqui está a favor do amor de uma tal forma que o sofrimento ele não pode ser aceitado em qualquer ser que o manifeste. E aqui eu fecho com as palavras, na verdade, de uma pessoa que é muito querida pra gente, que essa semana a gente fez uma live com ele, inclusive, que é o Ricardo. Ele tem um post no YouTube, um vídeo que eu acho incrível, a fala dele é muito amorosa, muito sensata, muito lúcida. E o Ricardo Laurino, presidente da SBB, e ele comenta a respeito do radicalismo, porque hoje à tarde eu recebi esse, eu vou colocar aqui esse elogio. Eu fui elogiada como radical. Como que é um elogio para mim? Quando eu vejo uma injustiça e eu não me calo, se eu for considerada radical por não me calar, se eu for considerada radical por enxergar a vítima, se eu for considerada radical por querer mudar o mundo, se eu for considerada radical porque eu acredito no amor e no despertar do ser humano, para mim isso é um elogio. Então eu fui elogiada hoje como radical. E eu gostaria de quem talvez olhe para esse termo e fale, putz, o que é radical? Ou seja, quem emprega esse termo para outros. Eu quero que a gente se inspire nessa fala do Ricardo Laurino. O Ricardo coloca assim, você que pensa que eu ou que nós que defendemos essa causa, todas as causas dos oprimidos e dos sofredores, se você pensa que a gente é radical, então vamos colocar aqui como que você se sente. Eu estou pensando que a gente está falando sempre com pessoas idôneas e que a exceção do ser humano é o mal, tá? É o ruim. A gente geralmente vê o inconsciente, mas o mal é muito difícil se ver. A pessoa tem que estar muito ferida para ser má. Geralmente o que acontece é que a gente é ignorante, a gente ignora e ponto. Então vamos pensar, quando a gente fala em abuso, em pedofilia, a gente é radical, né? Ou a gente fala assim, ah não, mas só uma por semana tudo bem. Quando a gente fala a respeito de homofobia, a gente fala, ah não, nossa, não pode ser radical, né? Se for no outro país, tudo bem, o importante é que não seja no Brasil. Quando a gente fala a respeito de assassinato, a gente fala, nossa senhora, não, assassinato é terrível, mas não vamos ser radical, né? Não vamos ser radical, porque o radicalismo é horrível. Então, vamos pensar assim, que assassinato, tudo bem, quem tá morrendo mesmo? A indígena? Tá. Não vamos ser radical, né? Ou seja, as coisas, os valores mudam, a gente precisa analisar. Gente, todo mundo é radical quando a gente tá falando de alguma coisa que a gente interiorizou como valor e como bem. O que acontece é que a gente ignora e a gente ainda põe esse sistema de radicalismo só voltados para os nossos. Então, por exemplo, se alguém tentar entrar na casa de alguém, outro, que ame o mestre cachorro e tente levar aquele mestre cachorro para a China, para aquele mestre cachorro terminar como um churrasco, mesmo que o tutor daquele mestre cachorro seja onívoro, aquele sujeito vai lutar com unhas e dentes para aquele mestre cachorro não sair daquela casa. Ele é radical por isso? Então eu gostaria, quando a gente usasse essa palavra radical, primeiro de tudo, se a gente usar como elogio. Se a gente for chamado, a gente também ser orientado da mesma forma. É um elogio a gente não compactuar com a dor do mundo. E a gente se encontrar nesse radicalismo é uma bênção.
Porque todos nós estamos nesse lugar radical. A gente só ainda não conseguiu ampliar para todos os seres. E é isso que eu sugiro aqui a gente fazer. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida. Eu vi que tiveram vários comentários por aqui. Bom, eu acho que a Marcela, desculpa, a Malu colocou aqui, né? Radical é a raiz do problema. É ir na raiz do problema, exatamente. Enfim, tô vendo alguns comentários. Agradeço muito pela escuta de cada um. Deixo aqui a minha gratidão por todo pecuarista encaminhando mestres animais ao santuário. Deixo aqui o registro que o santuário não é um local de desova de mestres animais. Nós já refugamos propostas de prefeituras locais que queriam tirar o mestre animal de rua e colocá-lo aqui no santuário. E nós falamos que nós fazemos resgates. Nós não simplesmente acolhemos os mestres animais para que o poder público não faça algo na causa do mestre animal estar abandonado na rua quando ele perde a funcionalidade. A gente está aqui para trabalhar pelo bem com quem queira se manifestar dentro desse bem. Atualizando de novo, podendo fazer qualquer tipo de apoio para a transição vegana de uma pecuária, de um restaurante, de uma loja, de uma pessoa. E sempre entendendo que nós não somos maus, nenhum de nós é mau. A gente só dorme profundamente. E talvez essas histórias, como a de Mestra Lilith, como a de Mestre Shantideva, como tantos outros aqui no santuário e estão fora do santuário também, todos esses que estão aí espalhados pelo mundo nesse momento, algumas vezes eles fazem com que a gente escute um alarme tocando. A gente lá em sono profundo, a gente começa a escutar o alarme, começa a escutar o alarme, começa a escutar o alarme. E aí, eventualmente, a gente acorda. Aí, eventualmente, a gente desperta. E se você está desperto, se mantenha desperto. Não se permita dormir. Acolha, inspire. A gente tem muito trabalho para fazer, muito serviço a ser feito. E aqui no santuário a gente conta com todos vocês. Termina aqui. Com o mesmo mantra do início, quem não pegou é o mantra para Kali. Kali é uma manifestação feminina. Não posso deixar de falar tudo isso depois que o feminino foi tocado também, quando eu coloco que a pecuária é um ato patriarcal e machista. Quando a gente fala a respeito de Kali, a gente fala de uma manifestação do feminino que é muito forte. Vocês já repararam que o cristianismo, que é patriarcal, vocês já repararam nos arquétipos, e eu juro que eu não vou me estender muito nisso, mas nos arquétipos que o feminino usa, que o feminino é usado dentro de sistemas patriarcais? Então a gente tem Maria, que é a santa, a virgem, e depois a gente tem a prostituta, e a gente tem a mãe. Bom, então vamos lá. Eu não sou virgem, eu não sou prostituta e eu não sou mãe. Então, basicamente, eu não existo enquanto arquétipo dentro desse modelo de feminino. Olha só como todas as outras manifestações vão ruindo. Quando a gente vai para o Oriente, essas manifestações todas existem. E isso faz com que o quê? No nosso inconsciente, então a gente não consegue ver o quê? A mulher que é fora de qualquer um desses rótulos. Porque a maioria de nós não é nem virgem, nem prostituta e nem mãe. A gente pode ser uma coisa, outra, alguma coisa junto, mas o que a gente quiser ser, a gente pode ser. E essas manifestações, como Kali, como Durga, no Oriente, elas são a face brava do feminino. Essa face brava é a mesma face que a gente vê uma mãe. Vocês já repararam? Não existe mãe de bebê que é brava. Existe mãe de bebê que é cansada, porque elas não dormem, elas fazem, né, dos ossos os ossos dos filhos, mas não tem brava. Tem mãe triste, mãe cansada, não tem brava. A mãe brava, ela vem quando? Quando já existe a maturidade, alguma maturidade do filho, e precisa acontecer a educação. É nesses momentos que a gente precisa saber quem invocar também. E eu iniciei essa conversa invocando Kali Durga, porque é isso que eu quero que a gente realize. Quando a gente precisa estar num outro lugar de firmeza, a gente precisa ocupar esse lugar. O serviço, ele não precisa colocar a gente numa situação onde a gente se finja de fraca. E esse serviço eu coloco aqui especialmente na manifestação do feminino de novo. Por que isso? Porque o feminino ele foi deturpado e distorcido para ser submisso.
E o feminino é serviço puro, porque a gente veio com esse chip, que é o nosso ventre, que é capaz de gestar. Agora, isso não significa submissão. Então, que ninguém se torne submissa e que ninguém nos trate dessa forma também. E Kali Durga vem nessa maturidade, da gente conseguir ser forte. E essa é uma mensagem também que eu deixo para todos os seres, homens, mulheres. A força, ela pode estar com a gente. A grosseria, não. A firmeza pode estar com a gente. A arrogância, não. E isso tudo não tira a amorosidade. Às vezes a gente vê uma mãe muito firme falando com uma criança, porque ela quer educar essa criança. Mas a gente não vê uma mãe deixar de amar um filho. Então eu me inspiro nessas mães divinas para que a gente continue firme no amor, mas sem submissão, sem humilhação, sem nos calarmos. Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah, Kali Durga, Namo Namah. Gratidão pela escuta, gratidão pela partilha. As curas estão abertas, que cada um facilite em si e propicie no outro.